Essa Copa do Catar já teve algumas falhas tenebrosas de goleiro, né? Logo na abertura, no jogo entre Catar e Equador, o goleirão Al-Shibi simplesmente saiu pra socar uma bola aérea na área, errou completamente e o Equador acaba aproveitando a sobra pra meter o gol. E esse gol foi anulado, né? Era o primeiro jogo da Copa do Mundo. Aí nas redes sociais tava todo mundo falando: ih, já começou. Mas na real que foi bem anulado, tá? Mas não mudou muita coisa porque o Equador ganhou de qualquer maneira. Mas uma falha que custou muito caro para sua seleção foi a do goleirão Hennessy. Era um jogo entre País de Gales e Irã, aquela partida mais modorrenta e tal, até que aos 38 do segundo tempo o Taremi sai ali no ataque e o goleiro Hennessy sai completamente louco das ideias, dá um golpe de karatê ali, cara, totalmente atrasado no lance. É expulso, deixa a seleção com 10 em campo e no lugar dele ainda entra um cara bem pior, né? No final das contas, o Irã consegue fazer 2 gols depois dessa expulsão, o que só contribuiu pra Copa tenebrosa que fez o País de Gales, né, velho? E vale lembrar que o Hennessy foi apenas o terceiro goleiro a ser expulso na história das Copas do Mundo, né? Mas antes de continuar, o vídeo de hoje é patrocinado pela LG, que mandou aqui pra matriz do Eurofoot essa TV LG OLED Evo C2 65 polegadas, simplesmente maravilhosa, que está na minha sala. Fora o prazer de tirar esse plástico gigante que vem, né, e de olhar essa finura de lado, tipo, a TV é finíssima, ela também tem uma imagem simplesmente perfeita. Você pode conferir mais detalhes no primeiro link da descrição, mas vamos direto ao assunto. É boa pra assistir futebol ou não é? Sim, senhor. Primeiro que a LG OLED Evo C2 tem melhorias no 4K, que deixam as imagens mais brilhosas e vívidas. Isso porque os caras estão com uma nova geração do processador Alpha 9 e novos algoritmos, então a TV é esperta e deixa a imagem toda lindona pra você. Depois no modo imagem, eles têm uma opção lá de esportes, né, pra deixar mais otimizado aí pra uma partida de futebol. E no modo de som é a mesma coisa, tem uma opção de esportes, mas vai até muito além, porque tem o AI Sound Pro. Esse sim, rapaz, ele detecta o som da transmissão e aí usa o processador Alpha 9 pra converter o áudio em surround, dando uma sensação de imersão na sua sala, saca? Fora que eles têm uma opção perfeita pra futebol, o alerta de esportes. Basicamente você escolhe ali seus times favoritos, os jogos que você quer acompanhar, liga o alerta e aí vai receber notificações direto na TV, quando começa o jogo, quando saem os gols, quando acaba o jogo e coisas assim. E se você curte um fifinha ou outros games, é simplesmente a melhor TV gaming do mercado. Inclusive tem um recurso chamado Game Optimizer, que permite a TV fazer ajustes pro jogo que você estiver jogando, né? Então se for um RPG, ou um FPS, ou um jogo de esporte, a imagem será ajustada adequadamente. A TV também tem suporte pro G-Sync da Nvidia, aquela tecnologia que evita essas quebras de imagem durante a reprodução, né? E também o FreeSync da AMD, que funciona de forma semelhante. E o tempo de resposta da LG OLED Evo é de 1 milissegundo. Então se algo aconteceu ali no seu jogo, demora apenas 1 milissegundo para aparecer na tela. E você sabe que isso aí é importante, né? Principalmente para quem joga online. E uma das formas de jogar online é via GeForce Now, exatamente, o serviço de cloud gaming, né, que tem aplicativo nativo para as TVs LG OLED Evo C2. As imagens dessa belezinha rodam em 4K com até 120 FPS, então realmente as cenas ficam muito lindas na tela, né? Infelizmente eu não consigo reproduzir perfeitamente para vocês, porque aqui no YouTube a gente sobe com 60 FPS e mesmo assim já fica bonito, né? Imagina o dobro. E para fechar, como não falar deles, os famosos pixels que se auto-iluminam. Talvez você não tenha ideia do que significa isso, mas é basicamente o seguinte: cada pixel da tela acende e apaga individualmente, permitindo que a cor preta seja representada de forma pura, o que não é possível em TVs LED ou LCD. As TVs LG OLED já foram eleitas aí as melhores TVs do mercado em diferentes ocasiões, não foi à toa, são bravas demais. É aquela coisa, né? Ah, você tá falando porque é patrocinado, papapá. Não, eu já venho utilizando a LG OLED Evo há um tempo, ela é realmente fantástica. Se você não acredita em mim, confira mais informações no primeiro link da descrição ou procura na internet, eu tenho certeza que as reviews vão ser positivas. Fica aquele agradecimento gigantesco à LG por patrocinar o canal e a todos vocês também, é claro, porque eles só estão patrocinando porque vocês dão um apoio gigantesco aqui pros nossos vídeos, né? Então, muito obrigado. Vamos continuar, mas life's good. Então, sobre as outras expulsões de goleiros na Copa do Mundo, né? Em 94, jogava Itália contra a Noruega na Copa, quando o goleirão Gianluca Pagliuca, o nome dele rima mesmo, tá? Saiu do gol aí completamente maluco atrás de um atacante norueguês e meteu um carrinho simplesmente criminoso. Repara na altura
altura da perna dele, cara. Ele abre o compassão aqui, levanta a perna assim, ó, pra pegar de propósito, eu acho, hein? Agora, o que não pegou de propósito foi a expulsão do goleirão da África do Sul em 2010. Ele fez uma falta no Luis Soares, mas, cara, deu só uma pegadinha na ponta do pé ali, né? Aí o Luizito dá uma exagerada monstruosa a ponto de ele girar o corpo no ar na queda, tipo assim, não sei da onde que ele sofreu uma porrada daquela intensidade, né? Mas beleza. E essa não seria a única vez que o Luizito iria, digamos que, irritar uma seleção africana naquela Copa do Mundo, né? Então essas foram as expulsões, mas voltando pra 2022, numa partida entre Canadá e Marrocos, o goleirão canadense, o Borjan, talvez ele tenha achado que ele era o Bojan dos bons tempos e tentou sair jogando, driblando ali na defesa. Só que, maluco, ele adianta aquela bola com o desempenho de um perna de pau, né? Entregando a paçoquita de forma clara pro Ziyech fazer um baita gol de cavadinha. Aí você fala, pô, goleirão canadense Borjan, ninguém conhece mesmo, né? Mas na Copa de 2022, até os melhores falharam, né? O Manuel Neuer que o diga. No jogo contra a Costa Rica, veio uma bola que não era das mais simples, mas o Neuer, tão experiente, rebate pro meio da área, saca? Que tá lá no manual do goleiro, assim, guia básico para goleiros, não rebater bola pro meio da área. E no segundo gol da Costa Rica, ele sai de forma toda atabalhoada e, pra azar do cara, a bola ainda bate no pé dele e entra, que não contou como gol contra, mas poderia ter contado, né? Assim, não foi por causa dessas duas falhas que a Alemanha foi eliminada da Copa, mas vai que não toma esses dois gols aí, consegue meter uma goleada histórica na Costa Rica e aí tirar o saldo, porque a Alemanha caiu no saldo, né, na fase de grupos. Mas se as falhas do Neuer não foram responsáveis diretas por eliminação, talvez a do Matt Ryan da Austrália sim. Porque, cara, era um desafio monumental, os caras estavam enfrentando simplesmente a Argentina nas oitavas. E aí o goleirão Matt Ryan, que é experiente, 3 Copas do Mundo, 30 anos de idade, simplesmente acha que é o Ronaldinho Gaúcho e tenta sair driblando todo mundo. Numa zona de extremo perigo, o cara acaba perdendo a bola, o Julián Álvares empurra pro gol vazio, faz o gol da Argentina. E quanto é que acabou aquele jogo? 2-1. Ou seja, essa falha dele fez toda a diferença, né, amigo? Isso que o cara era capitão da seleção, né? Imagina você não poder confiar no seu goleiro e capitão. Também foi mais ou menos o que aconteceu em 2018. Final da Copa, França e Croácia. Quem que era o capitão francês? Lloris. E assim, a França já vencia por 4-1 aquela partida, o título tava garantido, mas chega no final do jogo, o Lloris tenta driblar o Mandzukic e toma um dos gols mais grotescos da história das Copas, porque o Mandzukic simplesmente tenta desarmar, a bola bate nele e entra no gol, e o Lloris ficou com aquela cara de tacho lá, né, mano? Bom, não foi o bastante, a França venceu de qualquer jeito, o Lloris depois levantou a taça de campeão do mundo, mas tá lá no currículo dele uma falha grotesca em final, né? E nessa mesma Copa de 2018, a Croácia já tinha se aproveitado de outra falha grotesca, né? Foi na fase de grupos contra a Argentina. Pra quem não lembra, a Argentina em 2018 tava um caos completo. Ela era treinada pelo Sampaoli, mas disse que o cara perdeu o respeito que tinha com os jogadores. Tinha até um meme de que quem tava treinando de verdade a seleção era o Mascherano. E quando o titular do gol, Sérgio Romero, se machuca, o nosso querido Sampaoli bota o Willy Caballero pra jogar. E eis que com o jogo 0-0, o Caballero recebe um recuo e na hora que ele vai passar a bola, ele faz uma coisa bizarra e dá uma levantadinha pro atacante Rebic da Croácia. Eu vou te falar uma parada, tem erros e erros, né? Mas o que pegou bem o Rebic nessa bola, amigo, o bicho meteu um golaço, abriu o placar, a Croácia ampliou, venceu os argentinos por 3-0, ampliando a crise dos caras, que não duraram muito na Copa, caíram logo nas oitavas, né? E eles caíram pra França, que seria a futura campeã, né? Só que nas quartas de final, a França pega o Uruguai. E os franceses já venciam por 1-0, quando no segundo tempo, o Griezmann manda um chute meio despretensioso pro gol e o goleirão Muslera, Muslera, né? Ele dá aquela rebatida pra cima, ele espalma pra dentro do gol, não entendi nada que aconteceu. Ele meio que se auto-encobre, sendo que o chute tinha sido bem no meio do gol. Isso aí acabou deixando o Muslera com uma fama de goleiro, digamos, não muito confiável, né? E pro Griezmann, cara, foi um gol difícil de comemorar, porque ele tava, assim, se sentindo mal, acho. Tu olha na comemoração, o Griezmann nem sorriu, cara. E essa Copa de 2018 teve muitas falhas e frangos. Um que a gente não esquece é o do De Gea contra Portugal, né? Aquele jogo tremendo lá que acabou 3-3 com o hat-trick do Cristiano Ronaldo. Foi muito massa. Mas o que você talvez não lembre é que um dos gols do Ronaldo foi um chute meio ruim, né? No meio do gol, de fora da área. Só que foi muito forte. Aí o De Gea, na hora de pegar, engoliu um frangaço.
E depois a Espanha acabou caindo cedo na Copa, nas oitavas pra Rússia, e isso acabou manchando muitos jogadores aí espanhóis, né? Tanto é que o De Gea ficou fora da convocação da Espanha pra Copa de 2022 e colocou quem no lugar dele? O Unai Simón, que tinha falhado de forma clamorosa na Eurocopa, né? Simplesmente errou o domínio e tomou um gol grotesco. E na Copa de 2022 contra o Japão, ele manda um passe pro balde, né, deixando o camarada completamente na fogueira. E quando vem um chutaço de fora da área, não vou dizer que era uma bola fácil, não era, mas um goleirão de alto nível rebate, né? A dele rebateu pra dentro do próprio gol. E digamos que os goleiros espanhóis já vão montando então uma tradição de falhar em Copas do Mundo, né? A gente tem uma falha incrível pra contar de 1998. E se liga a situação, era um jogo de fase de grupos entre Nigéria e Espanha. Os espanhóis venciam por 2-1, até que veio uma bola cruzada na área, só que pra ninguém, saca? Mas o goleirão Zubizarreta resolveu defender a bola e, tipo, no lance sem perigo nenhum, acabou botando contra o próprio patrimônio. Um lance absolutamente bizarro e que foi o empate da Nigéria no jogo. Aí depois a Nigéria ganha confiança, faz o 3-2 e o resultado, a Espanha cai na fase de grupos da Copa do Mundo. E era uma seleção interessante, tá? Tinha o Raul lá, o Hierro, o próprio Luiz Henrique como jogador, né? E nessa Copa de 98 a gente teve mais um frangaço bizarro, protagonizado pelo Kopke, da Alemanha, né? Num jogo contra a Iugoslávia, vem o cruzamento rasteiro, ele tenta pegar, só que a bola passa por debaixo dele e fica livrinha pro Stojkovic marcar o gol da Iugoslávia. E o futebol é tão louco que o Stojkovic que marca esse gol que vocês acabaram de ver foi o técnico da Sérvia que enfrentou o Brasil na Copa de 2022. É muito legal como a história das Copas vai se concatenando assim, né? E por falar em Brasil e Alemanha, em 2002, talvez uma das falhas mais conhecidas de todos os tempos, né? Foi na final daquela Copa e você lembra bem. O Rivaldo manda um belo chute de fora da área e o Oliver Kahn dá aquela espalmada maravilhosa pra chegada do Ronaldo Fenômeno, que tava ligadaço no lance, empurrou pro gol vazio e abriu o placar pro Brasa, que depois fez o 2-0 e foi pentacampeão mundial. Alegria pra gente, tristeza pro Oliver Kahn, que fazia uma grande Copa do Mundo. Inclusive, mesmo com essa falha aí, ele foi eleito o melhor jogador, oficialmente, tá, pela FIFA, daquela Copa. E se tem falha que nos deu penta, também tem falha que nos impediu de ganhar o primeiro título mundial da história. Foi lá em 1950, quando a Copa era justamente no Brasil. E não era uma final, mas era quase, porque tinha um quadrangular, né, 4 seleções disputando meio que uma fase de grupos ali, quem vencesse seria o campeão. O Brasil precisava de apenas um empate para se sagrar campeão e abriu o placar contra o Uruguai, 1-0. O problema é que depois o Uruguai empata com o Schiaffino e agora sim que a chapa esquenta, porque no final o Guidia chuta entre o goleiro e a trave, meio sem ângulo ali, e o nosso goleirão na época, que era o Barbosa, deixa passar, né? Aí meio que foi um frango, com o Uruguai virando, sendo campeão mundial em cima do Brasil em pleno Maracanã, naquele episódio que ficou conhecido como Maracanaço, e que não só custou a carreira do Barbosa, né, o coitado do goleiro que ficou muito marcado por essa derrota, mas também mudou a história da seleção brasileira, porque foi a partir dessa final, desse desastre, que a gente muda o uniforme que era branco antes pra jogar de amarelo. Mas teve outra final de Copa do Mundo com um goleiro brasileiro falhando, foi em 1970, exatamente na final contra a Itália. O Brasil ganhava de 1-0 quando o Clodoaldo faz uma falha bizonha no meio campo, e na hora que os italianos vão sair pra marcar o gol, o goleirão Félix sai todo atabalhoado do gol, erra completamente e deixa a meta livre pros italianos conseguirem empatar o jogo, e foi pro intervalo assim, tá? 1-1. A nossa sorte é que aquele esquadrão era imbatível e conseguiu fazer 3 no segundo tempo, trazendo o tri pra casa. E se você tá achando que a Copa de 1950 seria a mais antiga dessa nossa lista, se liga, a gente foi buscar um lance de uma Copa lá em 1938, e essa falha foi bizarra. Era num jogo entre França e Itália, que vem um chute de fora da área e o goleirão francês Laurent Delorto simplesmente espalma a bola pra dentro do gol, e o mais bizarro é que ele tava tão de torto no lance que ele acaba se trombando ali com a trave, cara. O maluco franga e ainda dá de cara no poste, né? Triste pro cara, pô. Já uma falha mais recente, que a gente também tem certamente imagens, e não precisa nem no YouTube, porque deve estar gravada na sua cabeça, né? É do Júlio César contra a Holanda na Copa de 2010. O Brasil vencia por 1-0, quando vem o cruzamento na área, o Júlio César sai daquele jeito, não pega nada, acaba trombando ali com o jogador brasileiro, a bola entra. Era o empate da Holanda, que depois vira o jogo, elimina o Brasil daquela Copa. E o mais bizarro é que nessa época o Júlio era considerado o melhor goleiro do mundo, tá? Foi a melhor fase da carreira dele, 2010.
2010, tríplice coroa com a Inter de Milão, titular absoluto e tudo. Mas vamos deixar de sofrer porque o Brasil também já se beneficiou de falhas de goleiros, né? Em 1962, a gente jogava a final da Copa contra a Tchecoslováquia e já tava 2 a 1 pro Brasil quando o Djalma Santos manda um balão despretensioso lá pra área, quando o goleirão Willem Schroff vai tentar pegar a bola e faz essa lambança aí, simplesmente deixando o gol de bandeja pro Vavá fazer o 3 a 1 e matar de vez aquela final. E esse gol do Vavá foi muito decisivo. Em 1990 teve outra falha que gerou num gol muito decisivo e deu ruim pros argentinos. Era um jogo contra Camarões em que vem uma cabeçada direto pro gol ali de forma até bastante defensável, quando o argentino Nery Pumpido tenta pegar essa bola, tenta dar aquela amortecida, toma um baita de um frangaço, dando a Camarões uma vitória histórica por 1 a 0 pra cima da Argentina e fazendo com que a Argentina só não caísse na fase de grupos porque na época passavam os melhores terceiros colocados. E aí na Copa de 94 tem um frangaço no jogo entre Holanda e República da Irlanda. O holandês Wim Jonk, não é o John Wick, mete um chutaço de fora da área e aí o goleirão, vai lá o Pat Bonner, tentou espalmar a mão daquela entortada, né? A bola foi parar no fundo do gol e pra esse Bonner aí não foi uma boa noite. Boa noite. E em 2010, na fase de grupos, a Inglaterra enfrentava os Estados Unidos, quando o americano Clint Dempsey manda um chute de fora da área e o goleirão Robbie Green mostrou que não estava maduro para aquela partida, deixou passar num frangaço daquele, né? Com detalhe, com esse empate aí, graças a esse gol do Dempsey, a Inglaterra passou em segundo naquele grupo da Copa do Mundo e teve que jogar direto nas oitavas contra a Alemanha, caindo logo ali. Se não fosse esse frango, se tivesse ganhado o jogo, passando em primeiro, iria pegar Gana nas oitavas e as chances de terem avançado eram maiores, né? E pra fechar nossa lista, uma falha na Copa de 2014 no Brasil. Era um jogo entre Coreia do Sul e Rússia, em que o Lee, adivinha, manda um chute de fora da área, era muito defensável. O Akinfev tenta segurar, ele espalma pra dentro do próprio gol e meio que ele falha uma segunda vez porque ele tenta se recuperar no lance e na hora que ele vai segurar a bola, ele deixa ela escapar pela uma segunda vez. Graças a esse gol, o jogo acaba empatado em 1 a 1 e certamente não ajuda nada a Rússia, né, que acabou caindo na fase de grupos da Copa também. Essas foram algumas das grandes falhas da história das Copas, mas o que não falha é o seu apoio aqui pro canal, então antes de sair, deixa o like se curtiu, que ajuda muito a divulgar nosso trabalho, e nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!